que durante muito tempo ele sobreviveu no seu início de mão de obra escrava. Nós sabemos que o povo de descendência africana, quando chegou a essa terra, trazido pelos colonizadores, padeceu muito nessa terra para que hoje essa nação chegasse aonde ela está. E nós vamos ver que uma pessoa começou a se incomodar com tamanho sofrimento a qual essas pessoas enfrentavam. E aí nós vamos saber através da história que uma mulher chamada Isabel, princesa, ela assina um documento, e nós conhecemos como a abolição da escravatura. Ou seja, as vidas que estavam vivendo um regime de escravidão, que estavam vivendo um regime de trabalho forçado, de trabalho escravo, foram libertas. Porque ela assinou um documento e ela decretou a abolição da escravatura. E a partir daquele momento, não podia mais em todo o território nacional haver escravos trabalhando forçadamente. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós vamos ver que ainda depois que ela assinou, durante muitos anos, ainda houve uma luta muito grande por parte de proprietários de terras, de fazendeiros, que não queriam abrir mão de um trabalho de graça, forçado, onde as pessoas que eram submetidas aos trabalhos, todos nós sabemos, viviam em condições totalmente precárias e debaixo de muito açoite, debaixo de muita humilhação. Haja vista que o nosso país passou por esse momento, de terrível dor, nós vamos ver que quando olhamos para a palavra de Deus, Jesus Cristo, quando ele veio sobre a face da terra, ele veio também com a nobre missão de nos tornar livres. Assim como essa mulher, essa princesa, ela assina esse decreto durante alguns anos, muitas fazendas que eram retiradas não tinham os meios de comunicação que se tem hoje. Para chegar uma notícia, chegar uma informação a um lugar distante, demorava dias, meses, para que uma carta saísse do Rio de Janeiro e chegasse numa fazenda lá em Minas. E aí nós vamos ver, ou em outra parte da federação, e aí nós vamos ver que enquanto a notícia não chegava, muitas pessoas ainda continuavam trabalhando como escravos, porque não sabia que havia sido assinado um documento, um decreto, proporcionando liberdade. E aí nós vamos ver que Jesus Cristo, quando ele vem sobre a face da terra, ele vem com o único propósito de fazer com que o ser humano seja livre. Por isso que Jesus Cristo fala nesse versículo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias, porque o único que tem poder sobre as obras do inferno, o único que tem poder, aleluias, para poder arrancar as almas das garras de Satanás, libertar do pecado, aleluias, é o próprio Filho de Deus. Então quando ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é porque verdadeiramente só Ele pode trazer liberdade. Só Ele é quem traz libertação. No domingo eu pregava e eu falava a respeito de pessoas que hoje são traumatizadas, porque cresceram em lares onde os pais humilharam, ou passou na mão de pessoas que não foi bom na hora de criar, não teve amor, não teve carinho, criou de qualquer maneira. E nós vamos ver que tudo isso traz um trauma, tudo isso traz um peso, traz uma consequência para os dias de hoje. Mas a palavra do Senhor garante que Jesus Cristo também liberta disso. A palavra do Senhor também garante que Jesus liberta dos traumas, Ele liberta das ciladas, das artimanhas do maligno, Ele liberta das feridas na alma, Ele liberta dos maus pensamentos, Ele liberta dos maus tratos, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo ele tem poder para entrar aonde ninguém mais tem. Jesus Cristo tem autoridade para entrar aonde ninguém mais consegue entrar. Ele consegue entrar dentro do teu coração em um lugar que somente Ele tem acesso. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer que a palavra do Espírito Santo de Deus, essa palavra que está sendo lida, ela penetra em mim e em você.
em um lugar que somente a palavra tem acesso, somente Deus ele tem acesso, ao ponto de separar ossos e medulas, alma e espírito. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo na minha e na tua vida. Ela tem um ponto, ela tem um alvo a atingir. E Jesus Cristo, no versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Que verdade é essa? Nós vamos ver que quando Jesus Cristo está diante de Pilatos, Pilatos queria entender que verdade é essa que você prega, de que reinado é você, de onde tu é, que esse povo te proclamou rei. Ele vai dizer: o meu reino não é dessa terra. A obra que eu vim fazer, aleluia, ela é uma obra espiritual no coração do ser humano. Vai chegar um dia que eu vou me manifestar como realmente eu sou, mas por enquanto eu só estou anunciando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver que onde Jesus Cristo passou, verdadeiramente houve libertação. Imagina que uma mulher está dentro da sua casa já há 12 anos, sem poder sair, sem poder ter contato com a sociedade, porque há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que nesse período, quando uma mulher passava por esse processo, quando ela estava enferma, quando um homem ele estava leproso, esse tipo de pessoa que tinha essa enfermidade tinha que ficar afastado de todo o restante da sociedade. Não havia os tratamentos que nós temos hoje, não havia a limpeza que nós temos hoje. E aí nós vamos ver que essas pessoas tinham que ficar isoladas. E aí essa mulher, isolada dentro da sua casa, eu creio que ela vê um movimento na rua, e ela vê Jesus Cristo passando. E aí essa mulher então resolve sair e ir até o encontro do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver que o homem chega primeiro até Jesus. Jairo, ele chega, ele se curva, ele se prostra diante dos pés de Jesus. Vai falar acerca da sua filha que está enferma em casa. E Jesus Cristo fala para ele: me mostra onde é a sua casa, nós vamos até lá. E nesse meio tempo, essa mulher que a Bíblia não menciona o seu nome, ela aparece. E a palavra do Senhor vai dizer que ela toca na orla das vestes do Senhor Jesus. Mas não foi qualquer toque. Foi diferente, aleluia, porque de imediato Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: alguém me tocou. E os discípulos olham para Jesus e vai dizer: Senhor, mas como tu dizes, alguém me tocou no meio de tamanha multidão, a multidão te comprime, te amassa. Ele vai dizer: esse toque foi diferente, aleluia, porque de mim saiu virtude, aleluia. Em outras palavras, alguém ficou curado quando tocou em mim, aleluia. Porque o toque foi diferente. Eu quero te dizer nessa noite: não basta tocar, tem que saber tocar, aleluia. Tem que chamar a atenção do Senhor. Muitas pessoas desacreditaram do que é a igreja. Eu vou te falar o que é a igreja. A igreja é a embaixada dos céus sobre a face da terra, aleluia. O próprio Jesus Cristo disse que aquilo que foi ligado aqui dentro também é ligado nos céus. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. O evangelho que é anunciado e que deveria ser anunciado é o evangelho do reino, o evangelho de poder, aquele evangelho que Jesus Cristo disse: em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos, aleluia. Meu Deus! Essa é a igreja. Foi para isso que Deus constituiu a igreja sobre a face da terra. E aí nós vamos ver que essa mulher agora, ela não tem mais para onde se esconder. Sabe por quê? Porque quando você toca, aleluia, em Jesus Cristo, de uma forma que chama a atenção dele, não tem mais como se esconder. E aí então ela se apresenta e vai dizer: fui eu quem te toquei. E aí Jesus Cristo vai olhar e vai dizer: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo não está morto. Meu Deus! Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória, glória, O trono está vazio. O trono está ocupado. Aleluia, ele se faz presente no nosso meio quando nós invocamos o seu nome. Eu não sei o que você precisa nessa noite, eu não sei há quantos anos talvez você está sofrendo com esse problema. O caso da mulher é 12 anos. 12 anos sem poder ver pessoas que ela amava,
12 anos gastando todo o seu dinheiro com a medicina e a medicina não pôde resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem coisas que o médico vai resolver, mas tem coisas que só Deus é quem resolve. Aleluia! Glória, 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 glória. E eu quero te dizer hoje, eu não sei o que você espera desse Louvado culto. esteja. Meu Deus! Eu não sei o que você espera nessa noite. Mas uma certeza eu te garanto. Em todos os lugares que Jesus Cristo se fez presente, milagres aconteceram. Aleluia. Maravilhoso. E eu quero te dizer, se Ele encontrar fé o suficiente hoje no meu e no teu coração, aleluia, Ele pode fazer coisas extraordinárias na minha e na tua vida, aleluia. Com um toque na orla das vestes de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa mulher recebeu libertação de algo que há 12 anos afligia ela. Interessante que quando ela toca nas orlas, e nós retornando um pouquinho na palavra, lá em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías ele tem uma visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ele vai dizer que as vestes do Senhor desce, aleluias, e a orla das suas vestes toca a terra. E somente nesse toque da orla das vestes do Senhor faz com que toda a terra se encha da glória de Deus. Ouça bem o que eu vou te dizer. A glória de Deus se faz presente nesse lugar. Aleluia! Mas ela só se revela mediante a sua fé. Porque quando Jesus Cristo olha para a mulher, ele vai dizer: a tua fé te salvou. Ou seja, o milagre aconteceu e a glória de Deus se manifestou mediante a fé. E aí nós vamos ver que um dia alguém pega uma mulher cometendo adultério, vai chegar até Jesus e vai dizer para o Senhor: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério e segundo a lei de Moisés ela precisa ser apedrejada. E Jesus Cristo continua escrevendo na areia e de repente olha para aqueles homens e vai dizer: tudo bem, é assim que diz a lei? Então tá, então vamos cumprir a lei. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Ninguém pode acusar ninguém de nada. Aleluia. Porque todos nós estamos diante de um Deus que conhece o profundo do nosso coração, sabe, aleluia, a intenção do nosso coração e sabe até quando o nosso pensamento não é bom. Meu Deus. E mesmo assim não nos julga. Oh, Jesus. Está disposto, aleluia. Imagina a cara daqueles homens quando Jesus fala isso. Aleluia. Eles queriam a mão cilada o tempo todo para Jesus. Meu Deus. Quem vai conseguir pegar Jesus? Aleluia. Ninguém. Glorificado E aí, o nome de Jesus. Aqueles homens começam a largar suas pedras sem saber o que fazer. Santo, santo. E aí sobra somente Jesus e a mulher. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: onde estão os teus acusadores? Se eles não te acusam, nem eu. Vai e não peques mais. Eita glória. Aleluia. Eu te pergunto nessa noite: onde estão os teus acusadores? É Jesus. Onde estão aqueles que te acusam? Meu Deus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós estamos na presença de um Deus que conhece a nossa vida. Oh, Aleluia. Nós estamos aqui hoje reunidos porque Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. A vida de ninguém aqui foi por acaso. Deus trabalha por propósitos. Aleluia. E o propósito de Jesus hoje na tua vida é te libertar de coisas que você não consegue largar há anos. Aleluia. O propósito de Jesus hoje, aleluia, é tratar conosco de uma forma, aleluia, a qual Ele nunca tratou. Mas eu te pergunto, tem fé o suficiente? Certo dia, um homem, está registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Esse homem, ele tem o seu filho enfermo. No capítulo 9, versículo 14. A palavra do Senhor vai dizer que um homem traz o seu filho para os discípulos de Jesus, para que fosse expulso um espírito maligno na vida do jovem.
Porque no versículo 18 vai dizer que onde quer que o Espírito apanhe o menino, despedaça ele. Ele fica espumando pela boca, arranja os dentes e vai se secando. E aí o homem vai dizer: eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E ele respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando ainda vos sofrerei? Trazei-o a mim. E o levaram a ele. E quando ele viu Jesus, logo o Espírito o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele lhe respondeu: desde a infância. Imagina quantos anos que esse pai vinha sofrendo com esse filho. E ninguém podia resolver o problema dele. Porque tem coisas que o pastor ele pode te ajudar a resolver, o presbítero pode te ajudar a resolver, mas tem coisa que só Jesus é quem vai fazer. E é entre você e ele. E aí nós vamos ver que ele continua dizendo: muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, olha o que esse homem fala para Jesus, o Filho de Deus. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus vai dizer para ele: se podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como que morto, de tal maneira que muitos assim o consideraram. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Aleluia. Nós vamos ver que esse homem, ele se aproxima de Jesus, está diante daquele que poderia resolver o seu problema, mas faltava fé no coração daquele homem, na vida daquele homem, para que Jesus realmente fizesse o milagre. Jesus vai dizer para ele: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu te pergunto nessa noite, qual é a tua causa impossível hoje? Como você entrou por essas portas? O que tem te afligido? Porque se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas agora eu vou fazer outra pergunta: em quem você crê? No que você crê? Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que são dispostas a depositar sua fé, sua confiança no Senhor, através de Jesus. Jesus ainda continua fazendo milagre. O problema é que muitos pastores hoje querem encher o bolso de dinheiro e não pregam mais o Evangelho. Meu Deus. Muitos pastores tomaram o gostinho do dinheiro, o gostinho de andar de carro novo, de morar numa casa boa, e não pregam a palavra do Senhor conforme o Senhor mandou que pregasse. Não é pecado ter dinheiro, já falei isso aqui várias vezes. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter carro, não é pecado ter posse. Pecado é não fazer a obra de Deus conforme Ele mandou. Pecado, aleluias, é não fazer a obra de Deus conforme Ele ordenou que fosse feito. O altar não é para quem quer, é para quem Deus escolheu. Aleluias. O altar envolve sacrifício. Jesus Cristo se sacrificou por causa de um evangelho poderoso, que traz salvação, traz cura, traz libertação para todo aquele que nele crê. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, demônios têm que bater em retirada. No nome do Senhor Jesus Cristo, o morto ressuscita. No nome do Senhor Jesus Cristo, o paralítico sai andando. No nome do Senhor Jesus Cristo, o pecador é retirado, aleluia, das sarjetas da vida e é posto numa posição de honra na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua causa, o que você deseja que o Senhor te faça nessa noite. Mas eu convido você a ficar sobre os seus pés nessa hora. Eu disse que a palavra seria breve. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos.